Então veja só, nessa aula a gente vai complementar aqui aquela modelagem básica onde a gente começou a fazer extrusão, fizemos edição de sólidos, que na verdade estou resgatando a outra aula, a gente está vendo uma adição dupla de conteúdo, né? Onde a gente deu um clique, segurava o Ctrl, clicava nas arestas e deformava, lembram disso? Experimentamos Press-Pull e vimos que dá para pegar a intersecção das áreas e subir o volume. Experimentamos Polyline e a gente deu um Extrude e a gente conseguiu subir o volume de algumas Polylines para chegar nesses resultados. Hoje nós estamos pensando numa edição um pouquinho mais avançada, fazendo a modelagem média, que aquela foi bem básica, a gente está passando para a modelagem média para chegar num ponto mais complexo. Então a gente vai fazer mais algumas experiências. A primeira é a gente fazer uma modelagem observando, lembrando, gente, que para quem está em casa, que isso aqui é continuidade do assunto. Para vocês é só revisão do que já foi passado em outra aula, que eu combinei de aglomerar num vídeo só. Não, porque a gente combinou de não ir o outro vídeo, porque ele foi uma aula inteira de pau, de enrolação, aí eu preferi deixar tudo nesse de cá. Isso aqui eu estou revisando para ficar gravado o assunto que a gente já estudou. Então a gente aprendeu, por exemplo, que quando a gente quer trabalhar numa face, modelando por cima dela, por exemplo, se eu quiser fazer uma porta, eu poderia ter utilizado aqui o Dux. Então o que eu iria fazer? Liga aqui o Dynamic CS, que ele liga o XYZ para a face do trabalho. E eu dei um exemplo. Se eu quisesse uma porta, eu acionei aqui retângulo, aproximei aqui da face, e aí você vê que o XY começa a poder trabalhar aqui. Então, partindo desse ponto, se eu já sei como é que faz retângulo, como é que a gente aprendeu que a gente fazia retângulo na aula passada? A gente acionava o Dynamic Input, que é o DIN, habilitava ele, e aí a gente pode utilizar, por exemplo, retângulo, aproxima da face. Quem é que permitiu que essa face conseguisse ser entendida com x e y sobre ela? O DUCS, o DUCS, tá? E quando eu clico aqui, Miguel, hoje já é revisão, tá? Aí eu clico aqui nessa área, e aí eu vou dizer a medida do retângulo. Com o DIN ligado, eu vou fazer a largura 1.5, por exemplo, foi o que eu botei como exemplo, vírgula 3. Eu desenhei um retângulo aqui de 3 por 1,5. Nesse caso aqui até errei o lançamento da coordenada. Vou fazer aqui um retângulo de novo. Vou fazer o contrário. De 3 por 1,5. Então vou fazer 3,1.5. Enter. Caramba, gente. É porque o XY está toda hora mudando de lugar. Vou pegar aqui do canto que eu não me perco. Então eu faço 1,5,3. Beleza. Aí, eu posso, por exemplo, se eu quisesse no meio, ao acionar Move, vocês percebam que eu já começo a localizar ele como se eu estivesse trabalhando em planta baixa, mas eu não estou no espaço tridimensional. Se eu já tenho uma marcação de objeto aqui bidimensional, que vai servir para projetar sobre a face, eu posso, por exemplo, trabalhar aqui com um Press-Pull. Se eu utilizar aqui, Press-Pull, no ambiente que eu estou atualmente eu não tenho Press-Pull. Eu esqueci no início da aula avisar para vocês trocarem para 3D Modeling, senão os comandos de 3D não vão estar disponíveis. Quem está ainda no outro método muda para 3D Modeling. E aí, acionando aqui Press-Pull, eu vou clicar aqui nessa face e vou colocar, por exemplo, menos, vou simular a espessura de um vão de janela mesmo, menos 0,15, Enter. O que acontece? Ele cavou um buraco dentro da face. Para um projeto onde vocês estão fazendo a apresentação volumétrica, para marcar a posição da porta servia. A próxima etapa seria acionar aqui Box, marcar aqui, clicando na própria base, um novo Box, e subir o volume da portinha. Se você quiser fazer mais real ainda, você pode selecionar esse box, entrar na propriedade dele lá, e aonde estava especificado 0,15, que seria a largura da parede, você pode botar 0,03, que parece mais com uma porta. Ela vai recuar igual uma porta de verdade. Qual a vantagem disso tudo? Lá na frente, a gente vai poder trocar o material, só que eu não ensinei ainda a botar material, mas seria bem aqui. Nesse momento, a gente pode entrar aqui e trocar a cor para ficar a cor correspondente a de uma madeira de uma porta.
Tudo isso a gente já fez na aula passada, né? E a gente viu também que a gente poderia fazer, eu já fiz uma coisa mais regular, a gente fez de maneira lúdica, eu vou repetir só para seguir o mesmo padrão. O move e os demais comandos funcionam de forma semelhante, só que aí eu vou fazer de maneira um pouquinho mais livre. Eu vou chegar aqui e traçar uma janela qualquer, por exemplo, retângulo. Não vou me preocupar com a medida, portanto vou desligar o snap, porque é somente para vocês entenderem o sentido. Ó. Aqui eu posso simplesmente marcar a janela, entro aqui no Presspool, pego por cima da marcação da janela, menos ponto 15. Opa! Não tem problema. Quando esse tipo de coisa aqui acontecer, às vezes realmente o sentido, a gente na aula passada até teve esse problema, né? Aí eu não tive a lembrança no dia da aula de reverter. Quando chega num ponto que a coordenada não está te obedecendo, às vezes é mais fácil, em vez de você ficar brigando em querer tentar dar Presspool para ele entender o sentido, gente, é bem mais fácil usar o CTRL que a gente já aprendeu na aula retrasada. Segura o CTRL, clica nessa face, ó, puxa aqui pelo eixo do sentido que você quer mover, que nesse caso aqui é X, empurra para trás e coloca ponto 30, por exemplo, porque ele pega os 30 que eu botei para fora, os 15 para fora com os 15 para dentro e dá a diferença. E aí eu fico com o espaço do mesmo jeito para fazer uma janela. Aí eu posso simplesmente, nesse caso aqui, eu poderia desenhar um box, mas como pode ser que vocês estejam fazendo a janela muito irregular, funcionaria também, ó, segurar o CTRL, clicar no meio desse vazio que está aqui recuado e entrar na propriedade dele, ó. Ou com o botão direito você aciona a propriedade, no caso aqui eu já estava aberto, não precisei abrir. Venho simplesmente aqui ó, na propriedade cor, Select Color, e vou botar uma cor turquesa que mais se assemelha à cor da representação de uma janela de vidro. Ó. E aí vocês conseguiriam fazer de maneira volumétrica e rápida uma porta e uma janela marcada na fachada de vocês. Lógico que aqui eu fiz uma coisinha mais simples. Vocês poderiam muito bem ter pego aqui, por exemplo, Polyline, para quem estiver fazendo criações mais ousadas, inventar uma janela mais... Desculpe, peguei o comando errado. Pegar Polyline e fazer uma janela mais ousada, com um formato mais original. Vou pegar aqui, por exemplo, eu vou dar um close. Funciona do mesmo jeito, ó. Presspool, vou colocar aqui a espessura, menos ponto 15. Olha lá, aqui ele já entendeu o sentido corretinho. Seguro o CTRL, altero aqui a cor para cor parecida com a de vidro. Lembrando que lá na frente a gente vai trocar o material, tá? É mais interessante do que trocar a cor, que fica com o efeito corretinho. Mas isso é só para fazer um volumétrico rápido, enquanto a gente ainda não chega lá na etapa de prender material. Vamos agora pegar o gatilho para o conteúdo de hoje mesmo, tá? Vamos aproveitar que a gente já tem uma estruturinha que foi desenhada na aula passada. Deixa eu ver se compensa mais fazer em outro canto. Eu acho que compensa mais fazer para o lado de cá. Olha só. Pega esse último volume de todos, gira por esse ângulo que a gente está vendo, a quina que não é ao lado do redondo. Agora posso cheguei? Acho que eu consegui resolver aqui. Segura o Shift e dá uma matadinha aí. E aperta a rodinha para girar o braço dele. Isso mesmo, Miguel. Só que gira para o lado contrário. Quando você estiver muito perdido com o objeto, Miguel, que você quiser girar só ele, sem essa galera toda ali junto, você faz assim, aproxima o zoom dele. Aproxima. Agora reduz um pouco mais. Seleciona ele. Pegar as melhores portas dos negócios aqui. Seleciona ele. Agora segura o Shift, aperta o botão do meio do mouse, do meio, a rodinha. Que isso que você está fazendo? É isso mesmo, tá certo. Gira para lá, ó, a gente está vendo a outra face, não é esta. A gente está vendo o lado que tem duas quinas quadradas, não do redondo. Isso, assim. Desce agora. Desce. Tá bom, desce para baixo. Não é com um pano não, você descer girando, gira para baixo. Aperta o Shift, aperta a rodinha e empurra para baixo. Isso.
Tem que botar essa aula mesmo, você acompanhar o. Essa eu vou botar. Porque isso aí foi revisão já foi dado. Vai ficar gravado, essa eu vou postar. Eu já postei quase todas as aulas, tá, gente? Só tá faltando a aula de. Ontem teve aula? Teve, né? Então, só tá faltando postar a aula de ontem e essa aula de agora. Todas as outras já estão na internet. Muito embora esteja com o nome maluco, eu botei o nome doidão, eu vou arrumar o nome. Não, deixou o nome doido você, eu vou arrumar hoje, mas já está na internet. O nome da aula, né? Sim, eu vou botar hoje. Voltando aqui, gente. Vamos aprender agora um comando que serve para pegar um perfil, um formato, fazer ele percorrer um caminho no espaço tridimensional. Mas tem outra coisa que é mais básica ainda, que eu acho que eu não ensinei para vocês. Não, vamos por ele por enquanto, porque o raciocínio de mover tridimensional ele pode ser à parte. Faz o seguinte. Desenha, aciona aí o comando retângulo, mas lembrando, para ficar fácil desenhar um retângulo, vocês já aprenderam na aula de 2D. Então, como é que eu faço para mudar a cor desse retângulo aqui? Está saindo a mesma cor do... Essa mesma cor, e eu não estou conseguindo localizar ele aqui. Para mudar a cor de como ele vai sair daqui a pouco, vem aqui nos layers, ó, e escolhe um outro layer. Ah não, peraí, a cor que está corrente, digita assim, C-O-L, color. Aí escolhe uma outra cor aí para você, que aí as cores padrões dos objetos vão ser diferentes. Diga. Digitei, professor. Escolhe uma cor e dá OK. Aí os próximos objetos vão sair nessa cor. Não lembro de. Deu, Miguel? Não, ele é do Miguel. Seu L dá um enter. Não, é porque você, em vez de fazer o que eu falei, você estava mexendo no mouse, dá um ESC. Digita COL e dá um enter. Aí escolhe uma cor qualquer e dá um OK. Você não vai enxergar não, bota isso não. Bota um amarelo. OK. Se botar agora aí em preto, no fundo preto, você vai enxergar o quê, moço? Nós não vamos desenhar no espaço tridimensional agora, tá? Pelo menos não a partir das faces. Bora lá. Primeiro eu quero que vocês desenhem um retângulo. Para desenhar retângulo, como vocês aprenderam em 2D, vocês vão vir aqui embaixo, ó, habilitar o Dynamic. Quem está aí no AutoCAD antigo é o DIN, tá? Ou esse quadradinho, esse sinalzinho de mais com um retângulo comprido embaixo, indicando a instrução. Acionou ele. Vocês vão vir aqui, ó, vão acionar o retângulo, clica em qualquer lugar e vai digitar. Eu quero fazer uma moldura, e o perfil dessa moldura que a gente vai percorrer aí na fachada, ele tem de largura 50 centímetros e de comprimento 10. Então a gente vai fazer assim, ó, vamos botar ponto 1, vírgula, ponto 5, enter. Olha lá, esse é o perfil da nossa moldura, ok? O comando que nós vamos utilizar agora, ele precisa de um objeto que percorra um caminho no espaço 3D e um outro que é o perfil que vai percorrer este caminho. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Eu vou fazer uma moldura que navega no espaço 3D. Eu quero fazer uma moldura que ele percorra aqui, ó, essa lateral, que saia daqui, ó, caminhe por aqui, dê a volta aqui nesse ponto. Miguel, preste atenção, senão depois você não vai entender o que a gente está fazendo. Pois é, eu fiz o ponto 1 aqui, o ponto 3 aqui, mas o bicho está rodando aqui. Eu te ajudo a fazer o retângulo, me espera. Preste atenção no que a gente vai fazer, ó. Esse retângulo a gente fez aqui é para poder iniciar um perfil que vai correr por aqui, por aqui, por aqui e cair aqui. Vai ter uma moldura. Só que eu tenho que marcar o caminho da moldura com um objeto que consiga navegar sobre essa face. Esse é a medida dessa moldura, que é 50 por 10. É 10 de profundidade por 50 de largura que ela percorre. Deixa eu ajudar o Miguel aí com o retângulo. Ah, normal, gente. Veja só, quando isso aí acontece, o seu também está com esse problema, Miguel? Ok. É assim, ó. Toda vez que o seu XYZ estiver doido e o objeto não estiver alinhado, primeira coisa que a gente tem que olhar, se seu Z não está apontando para cima,
é porque suas coordenadas estão desajustadas. Aqui provavelmente não vai estar escrito WCS, estão vendo aqui? Ou aqui em cima também, ó. Também tem que estar o Word nessa posição. Ou seja, aqui tem que estar o Word, aqui tem que estar WCS, que é a mesma coisa, que é Word também. Esse W é a abreviatura de Word. Aí você vem aqui, ó, troca para WCS, ou vem aqui e troca para Word. Aí seu XYZ corrige. Vai de novo agora. Isto, aciona retângulo. Clica em algum lugar. Gente, já desliga aqui esse Dux, exato, Dux, porque ele vai atrapalhar a gente, tá bom? Clique em qualquer lugar, aí vai fazer ponto 1, vírgula, ponto 5, enter. Lembrando que isso aí só foi possível porque o Dynamic estava ligado. Quem fez sem Dynamic não fez um retângulo corretamente. Não deu certo aqui, isso parece que tá Olha só, Miguel. Quando aqui o Z não está apontando para cima, alguma coisa está errada. E eu falei para você que ele vai clicar aqui para tornar ele um Word. Clica. Eu tinha clicado foi aqui, ó, para colocar o Word. Não sei porque ele não corrigiu. Entra aqui. Bota WCS. Que é Word, é a mesma coisa. Corrigiu já. Já estou vendo. Aciona retângulo. Clica em qualquer lugar. Digita ponto 10, vírgula, ponto 5, enter. Agora é ponto 10, né? Ponto 1, tanto faz. Calculadora do Araguaia é tudo igual. Vírgula, ponto 5. Acho que não rolou o ponto não. Tá faltando um ponto. Aí já botou a vírgula, já separou, agora já ponto 5, aí só tem 5. Não tem ponto 5 aí. Sim, enter. Já temos a moldura marcada aí no chão, tá? Pelo menos nós temos o perfil. Agora vamos fazer o caminho. Só que aí, para fazer o caminho, nós temos que conhecer um comando que vai nos ser útil para andar no espaço tridimensional. Gente, o comando Polyline, ele não sabe andar em Z. Isso quer dizer o seguinte, que se eu tentar desenhar uma linha, que ela sai daqui e passa para cá, não vai rolar. Porque, ó, isso é andar em Z. E Z o comando Polyline não sabe. O comando linha sabe andar em Z? Sabe. Só que o comando linha, ele é um segmento a cada ponto. Eu preciso de um objeto inteiro que percorra este caminho. Ok? Então a gente vai acionar um comando de Polyline específico para o espaço 3D, que se chama Polyline 3D. Polyline 3D, gente, é esse tonhão que está aí bem do lado da Polyline. Tá vendo ela aí, essa molinha? 3D Polyline, todo mundo tá vendo? Aciona 3D Polyline. E agora, olha o percurso que a gente vai marcar, gente, ó. Um clique aqui. Opa, o snap tem que estar ligado, né? Vai pegar um clique aqui. Vai clicar aqui. Vai vir para cá. Vai clicar do lado de cá. E vai usar o mouse lá para baixo, ó, finalizando aqui. O Enter é o ESC quando você finalizar o trajeto. Para que facilite a compreensão para vocês e até a seleção, gente, bota o visual aí em 2D, tá? Vem aqui, ó, no visual, desculpa. Nossa, o meu tá sem a barra de visual porque tá compactado por causa do Data Show. Deixa eu ver se é a minha paleta que tá sem. Não, tá tudo aqui. É o Data Show que compacta e eu fico sem. Pior que eu não posso mudar, porque isso pode fazer com que dê pau na nossa gravação. Eu vou deixar como tá, eu vou pelo atalho. Vocês sabem que aí tem a barra de visual de vocês, né? A minha eu vou pela linha de comando, Visual Styles, porque aí fica mais fácil com a resolução de tela que eu tô, que não mostra ela. Então troca ela para 2D, tá?
Trocamos. Aonde? Gente, na barra de vocês tem um campo chamado Visual Styles, que atualmente deve estar ou RAW, está conceitual, né? Troca para 2D. Aqui, ó, o meu tá aqui também, desculpa, o meu até apareceu agora, ó. Certo? Como é que é? Aqui, gente, no campo View, logo acima, você vai entrar aqui onde está provavelmente RAW e vai trocar para 2D o wireframe, que é a Visual Style em 2D. Deu? Mas a minha linha não ficou amarela. Não, eu troquei a cor padrão dos meus objetos para ficar amarelo para vocês enxergarem melhor. Não necessariamente a de vocês tem que estar amarela, tá? A de vocês... o Miguel também eu troquei até por conta dele. Pronto. Para que o caminho seja entendido de maneira mais simples, a gente tem que encostar o canto desse objeto 2D que está aqui, lá no perfil que a gente vai percorrer o caminho. Então, ó, com o snap ligado, eu vou selecionar esse retângulo que a gente fez, vou acionar Move e vou pegar, ó, desta quina aqui, ó. Olha qual que é a quina? Esta aqui. Vou clicar nela e vou encostar aqui no canto de onde inicia esse caminho que a gente acabou de desenhar. Lá no cantinho. Dá um ESC. Não, sim, aperta a rodinha, arrasta aqui para baixo, a gente vê mais. Eu quero ver o fim. É de lá. Aperta mais a rodinha porque eu não sei se você aprontou no seu projeto. Você não fez o perfil como eu ensinei, mas tudo bem. Vamos usar... Não, pior que não dá. Pior que tem que fazer igual eu fiz, senão você não vai conseguir clicar depois. Aciona Move. Move lá. Não, esse do lado, de lá. Aproxima o zoom dali daquela área que eu mostrei lá, é a do canto da direita, mais pra cima. Não é. Não é isso. Pode dar mais que fazer tudo isso. Aproxima o zoom para você entender o que você tem que clicar. O ponto que você vai clicar daqui a pouco é este, tá bom? Seleciona o retângulo. Escolhe Move. Pode ser assim. Pega lá, não neste ponto, neste. E agora você vai cortar lá naquela quina onde a gente tinha iniciado o nosso caminho. No seu caso, você não iniciou, mas é aqui, ó. Isso. Aí. Aí. Pode clicar. Fala aqui no... Não. Fala o que você falou. 3D Board. Não. Aproxima daqui. Não. Lá no cantinho. Não. À direita. Direita. Não é. Pode dar um. Não é. Escolhe 3 decorados do nível. É nesse canto. Não, é aí. Não, Caio, é só você. Pode clicar. Agora vai lá pra cima. Reduz o zoom, vai ser bem difícil isso. Tá? É 2 mais. Pode reduzir, tá? Aí. Vai lá pra cima. Lá em cima. Aí. Não é. Pode clicar. Dá pra ver. Agora vem pra cá. Você faz isso. Não parece. Mas não parece. É porque pela velocidade que você está indo e pela maneira que você não está indo. É aqui. Eu estou vendo que você não está conseguindo. É assim. E agora vai lá embaixo. Clica. Pronto, pode dar um ESC, porque desse tempo a gente vai continuar. Bora lá agora. Comando que serve para fazer um objeto percorrer um caminho, ou seja, um perfil percorrer um caminho, e dar origem a um objeto tridimensional, se chama sweep. Oxi, professor, meu deu ruim aqui, ó. Não é essa não. Não, aqui, ó. A linha... Deixa eu dar continuidade para o vídeo não ficar tão comprido que nem a aula passada, só com um único comando, que eu vou até interromper o vídeo e a gente faz mais um outro com o próximo assunto, tá bom? Eu vou dar prosseguimento, quem não conseguir eu vou na mesa e ajudo. Então, ó, eu vou selecionar o objeto que vai percorrer o caminho.
Sweep está no mesmo lugar que o Extrude, na setinha que fica logo abaixo. Vem aqui embaixo de Extrude, ó, na setinha, e vai escolher, ó, Sweep. Aí ele pede agora, selecione o caminho, path quer dizer caminho. Pronto, a gente vem aqui, clica nessa 3D Poly que a gente fez, muda o visual aí para Raul, para vocês sentirem o resultado do que a gente acabou de modelar. Vou interromper o vídeo agora para ajudar vocês e a gente volta com outro assunto depois, tá?